Vamos nessa tripulação, eu sou Magno Luiz, esse é o nosso podcast de Cara com o CEO e estamos aqui mais uma terça-feira juntinhos. Olha só, esse projeto ele é feito com muito carinho e a prova de que você gosta do que está sendo feito aqui é você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com mais pessoas. É muito rápido, é muito prático e a forma que você tem de deixar a gente entender que você quer mais episódios aqui no nosso podcast. Eu estou aqui pronto, minha caneca está cheia, estou prontinho para levar muito conhecimento para vocês e boas informações. Tenho certeza que vai ter insights poderosos na nossa conversa de hoje. Eu não vou ficar arrodeando muito não, nem criando muito suspense. Eu estou aqui com Moisés Ribeiro, o Indelével, o cara que é administrador com MBA em gestão de negócios, MBA executivo em coaching, Master Coaching Trainer, mentor de negócios, autor dos livros O Código da Mente Empreendedora Revelado e Coaching para Líderes Empreendedores. É idealizador do MI10X, formação de empresários, além de CEO do Grupo Braz. Grande honra, Moisés, você está aqui comigo lhe recebendo. Você agora está de cara com o CEO, amigo. Prazer, uma honra e um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um conteúdo agradável. Podemos já colocar hashtag tudo é aula, porque vai ser realmente um conteúdo maravilhoso com um assunto que eu não tenho dúvida vai poder ajudar muitos empresários e empreendedores a obterem resultados extraordinários no menor espaço de tempo, Um MBA em uma hora. Olha aí, MBA em uma hora, você já viu que o cara, além de tudo, não está aqui no currículo dele, mas o cara também tem voz de locutor. Então se prepara que hoje, além de você ter muito conteúdo, ainda vai chegar uma voz doce aí nos seus ouvidos para poder lhe mostrar como é que faz. Vamos começar? Vamos. Moisés, eu queria que você desenrolasse para a galera que está em casa a sua história, a sua trajetória. Você que é um administrador de formação, coach. E eu queria entender como é que você se desenvolveu até chegar ao patamar que você está hoje, tá? Então, eu tenho 52 anos, então estou já há 32 anos trabalhando em desenvolvimento humano e empreendedorismo. Trabalhei como executivo numa organização, numa empresa, durante 20 anos. Fui vendedor, fui supervisor, fui gerente, fui diretor. Cuidei de um andar inteiro no coração financeiro de São Paulo, ali na Rua Bela Sintra, perto da Avenida Paulista, E meu esquema era venda direta e deixei de ser um executivo para me tornar um empresário, um empreendedor no próprio segmento e achei que era a mesma coisa, mas não era a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Eu acelerei, coloquei o pé no acelerador, vim para Salvador, montei uma empresa e alguns anos atrás quebrei devendo $1 milhão de dólares, o que equivale hoje a 5 milhões de reais. Quebrei de tanto vender sem ter o que? Gestão, sem ter a condição. Caí na ciranda financeira, lembra aquela época que tinha lá a maquineta de cartão de crédito que a gente passava, vai para lá, vai para cá. De papel ainda com carbono. Então, quando eu descobri que eu quebrei, eu vi perdido, já de cara, 37 mil reais perdido dentro de um cofre, com aquele negócio um papelotezinho. Lá, daquele papelote. Então, foi uma das experiências amargas, mas que foram, eu posso dizer, a virada de chave. É um momento que você, foi em dezembro, onde você contrata um consultor que mostra para você que você está literalmente quebrado e você começa então a viver uma amargura, por assim dizer, desconfiado de você mesmo, sentindo fracassado, escutando que você é um fracassado, Então, com muito desânimo, com decepção, com ansiedade, com tristeza, pensando besteira, Ainda bem que sou uma pessoa que é uma pessoa espiritual, tem uma conexão muito boa com Deus, que me segurou naquele momento, Mas foi um momento que, enfrentando esses desafios, e eu só tenho duas escolhas para fazer. E eu tomei a decisão correta, e fui para a grande virada. E comecei, então, a estudar. Entendo que conhecimento, é a melhor coisa que a gente pode ter. E foi nesse momento, que eu conheci o coaching, como uma metodologia, como um processo, para me ajudar bastante. Comecei, então, a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Comecei a ter clareza, direcionamento, energia. E fiz uma grande virada. Levei 3 anos, para fazer a grande virada.
E fundei, então, uma empresa, né, a primeira empresa do grupo, né, que é a Abras Coaching, que hoje é uma empresa que tem mais de 10 mil alunos, a maioria deles, né, empresários e empreendedores que tiveram os mesmos problemas que eu e precisavam, então, de um direcionamento, precisavam de uma metodologia, de um processo que pudesse, então, ajudá-los. E juntei com mais 2 administradores, né, que são os meus sócios hoje, e nós fundamos, então, a primeira empresa, né, a Abras Coach, né, agora nós já estamos com a Abras Business, né, que é uma escola de negócios, né, e agora entrando na Abras Editora, né, que é uma empresa que vai trabalhar aqui com livros de coautoria. A propósito, você já está convidado para Olha só, hein? Vou ter que assumir aqui ao vivo o convite, vou ter que aceitar, hein? Moisés, foi aí que você entendeu que desenvolver e potencializar pessoas era a missão de sua vida? Foi quando você começou a fazer o curso de coaching? Ou esse start veio depois de um tempo? Eu já estava trabalhando nisso, né? Já há um determinado tempo. Já trabalho com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, né? Recrutando, treinando, acompanhando, desenvolvendo, motivando. Mas eu entendi o seguinte, que desenvolvimento humano já estava ali junto comigo, né? Mas o empreendedorismo ainda estava né? Naquele momento. Eu fiz inclusive um curso do Sebrae, que eu fechei o curso dizendo o seguinte: não, eu não nasci para ser empresário, não nasci para ser empreendedor, né? Para o desgosto, né, da instrutora mestra, né? Eu lembro dessa cena como hoje. Só que aí eu comecei a ter acesso, né, a um novo conhecimento que me fez, né, entender que fracasso é você continuar lá caído, né? Se você aprende com aquilo que aconteceu, você pode mudar o jogo, né? Como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então eu entendo que meu propósito, minha missão e propósito está relacionado aqui a deixar uma marca indelével, positivamente falando, na vida das pessoas, né? Através da transformação, do desenvolvimento, da potencialização. E nos últimos tempos eu tenho dedicado não só a pessoas, mas também a negócios, né? Porque um CNPJ ele é resultado de um CPF, mas um CNPJ ele pode ajudar, ele pode impactar o que dezenas, centenas, talvez milhares de CPFs. Perfeito. A gente sempre fala aqui, foi importante a gente começar o papo desse jeito, que você falou que você passou por algumas experiências amargas no passado. Eu acho que quase que 100% das pessoas, que sentaram nessa cadeira passaram por experiências amargas. Todo empreendedor de sucesso passa por essas experiências. E eu costumo sempre falar aqui que isso é um degrau, né? Necessário, não existe sucesso sem que haja o fracasso. Porque sem um fracasso não tem um aprendizado, né? Então, com certeza, naquela época que tinha uns papelotes lá de 30 e poucos mil reais perdidos no cofre, você aprendeu algumas lições para não cometer os mesmos erros no futuro que cursos nenhum lhe dariam. Né? Os cursos que você fez certamente lhe ajudaram a aperfeiçoar. E nesse punch desse conhecimento que você adquiriu com a sua experiência, obviamente que os cursos te ajudaram muito, que eu queria aproveitar sua presença aqui para a gente falar de modelo de negócio. Tá? Mas eu não queria falar de modelo de negócio por si só. Sim. Eu quero falar de modelos de negócios extraordinários. Então começa definindo para a gente aí o que é, de fato, esse chamado modelo de negócio e como é que isso pode impactar e contribuir para uma empresa ser bem-sucedida. Muito bem. Nós temos hoje desafios que são bem claros hoje para o empresário brasileiro, né? O Sebrae ele diz que 65% das empresas que abrem no nosso país fecham as portas em 5 anos. E tem alguns motivos, né? Um deles é o quê? A falta de conhecimento. Então isso leva pessoas a empreenderem por necessidade ao invés de fazer isso por oportunidade. Então a falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento do quê? Falta de conhecimento do mercado, do produto, do negócio, do quem é o cliente, falta de conhecimento da concorrência, né? Então, quando você simplesmente se joga sem você conhecer, né, qual é o campo que você vai jogar, né, metaforicamente falando, então você tem grande chance de ter mais problemas, né? Eu gosto muito de uma frase de um mentor meu que diz o seguinte, né, que o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, aí vem uma outra frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte, né? O melhor investimento que você pode fazer hoje é em conhecimento, porque ele gera os melhores dividendos, né? Então, esse é um dos gaps que a gente tem, que o modelo de negócio vai poder ajudar. Segundo, a questão de planejamento, né? Então, essa ideia de planejamento, nessa coisa de pensar em 1 ano, 10 anos, né? É algo que não funciona muito bem
né, na cabeça da maioria dos empreendedores. Né? O livro O Mito do Empreendedor diz que nós temos 3 chapéus, né, como empresário. Né? Um é do empreendedor, é aquele que faz acontecer, é aquele que vai para o mercado, traz os resultados. Segundo, tem o papel que é do gestor, né? Tem o chapéu do gestor, que é aquele que faz a administração, que é o que me fez quebrar, né? Porque eu não tinha nada disso. E o terceiro chapéu, o chapéu do técnico, né? É o que nós estamos fazendo agora, fazendo uma entrega para a nossa clientela, por assim dizer, né? E aí nós percebemos que às vezes nós temos um empreendedor que vai lá, faz acontecer, né? Ele tem cheio de ideias, empreender é uma atitude, mas aí ele começa a ter problemas o quê? De gestão e de planejamento. Né? Os dois estão lá juntos. Né? O que é planejamento? Você estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para atingi-los. É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultado. É a parte racional da ação. Então o empreendedor é muito emocional, mas a parte racional ele esquece, que é a tal da estratégia. Né? Outra coisa, ter um time, outro desafio, né, que é recorrente, você ter um time qualificado, né? Um time engajado, comprometido, motivado. Então, ele é o que, né, ele faz acontecer. Mas o empreendedor de sucesso não é aquele que faz acontecer, é aquele que lidera um time que faz acontecer. Então, você vai ter a condição de escalabilidade. Então, quando eu trago esses problemas, esses desafios que são recorrentes então, ao empreendedor, então a gente entende o quê? Que nós precisamos de um modelo de negócios, que é justamente o quê? É você colocar no papel tudo aquilo que precisa ser feito para depois você fazer tudo aquilo que está escrito. O Alexander, né, Walder, ele tem uma ferramenta, né, chamada Canvas Business Model, que é a forma mais simples e prática de você fazer um modelo de negócio. São 9 quadrantes que, numa folha de papel, você pode ver o quê? Tudo, né, o que é do seu negócio escrito ali, você ter condição de ter o que eu chamo de CDE. Clareza, direcionamento e muita energia. Quais são esses 9 quadrantes que a gente tem aí? Número 1, especificação de clientes, segmentação de clientes. Quem é o seu cliente? Número 2, né, proposta de valor, né, oferta de valor, né, o que é que você vai entregar. Número 3, canais, né, como é que você vai comunicar sua proposta de valor para o seu cliente ideal. E nós vamos depois falar cada um deles. Número 4, né, relacionamentos, né, como você vai se relacionar com esse cliente. Número 5, recursos chaves para você fazer o negócio acontecer. Número 6, atividades chaves. Número 7, parcerias estratégicas. Essa é uma das que eu mais amo. Né? Número 8, os custos, né, que aí vem o chapéu do gestor. E número 9, as receitas, né, como é que você vai fazer para estar entrando, né, o dinheiro que vai o quê? Sanear a sua empresa. Né? Então, esses 9 quadrantes eles fornecem para o empreendedor um modelo de negócio. Quando ele tem essa informação, vai ficar muito mais fácil, né? Ele fazer aquilo que ele ama, empreender de tal forma, mas se tornando um empresário de sucesso. Né? Lembrando que ser empresário é uma profissão, empreender é uma atitude. Né? Então, você vai fazer algo de forma mais profissional, quando você tem esse modelo de negócio pronto. Agora, quem está em casa, muitas vezes quando a gente fala, o cara está começando a empreender, tem muita gente que está começando a empreender ou que tem um negócio embrionário ainda, que está assistindo a gente agora. Tá? E esse cara que está em casa, ele não teve acesso a um curso, ele não teve acesso a uma academia especificamente falando, uma formação mais acadêmica, e ele acha que ter um modelo de plano de negócio é uma coisa muito sofisticada, difícil de ser feita. Você já deu um exemplo aí do Canvas, que facilita muito a vida da pessoa, com 9 quadrantes, numa única folha de papel. Esse modelo de negócio ele pode ser aplicado por qualquer pessoa em qualquer negócio? Qualquer pessoa em qualquer negócio. Olha só que bacana. Então, vamos continuar o bate-papo aqui, que eu acho que a gente vai começar a curar algumas dores aí no meio do caminho. Pela sua experiência, Moisés, quais são os principais desafios que os empreendedores têm enfrentado para abrir um novo negócio? Muito bem. Quando você fala de desafios, né, nós já mencionamos aí alguns, né, que a gente tem. Eu gostaria de tocar já nesse ponto, né, que a gente mencionou, a questão do conhecimento, você se perguntar quem é o seu cliente. Na maioria, Magno, a maioria dos mentorados, quando eu faço essa pergunta, né, quem é o seu cliente ideal? Primeiro, público-alvo. Né? Dentro do público-alvo, quem é o seu cliente ideal? Todo mundo responde, todo mundo. Se você sai para falar com todo mundo, provavelmente você vai falar com ninguém.
né? Porque todo mundo não é seu cliente. Exemplo, tem sentido você sair com a camisa do Vitória para vender para torcedor do Bahia? Ou vice-versa? A maioria dos empresários que às vezes, né, vem fazer mentoria, a gente percebe que ele está exatamente fazendo isso, né, vendendo a camisa do Bahia para um torcedor do Vitória. Não vai funcionar, né? Por melhor que seja, por mais chique, por mais linda que seja a camisa, não vai funcionar. Então, quem é seu cliente ideal? Quem é sua persona, seu avatar? Quando você entende claramente quem é o seu cliente, você vai para o mercado não como uma metralhadora atirando para todo lado, né? Você vai ser um sniper, você vai ser um atirador de elite, você vai ser certeiro. Isso vai ter um impacto significativo nos recursos, né? Tipo, seu time de venda, seu time de marketing, você vai ser muito mais certeiro, né? E os resultados eles vão começar a aparecer. Porque se sua empresa não tiver resultados, ela não é sustentável. Para que ela tenha resultados, você tem que escolher o quê? O cliente certo. E aí vai uma coisa muito interessante. Parou-se o tempo de que o cliente é que procura você, que acha você. Não, é você que escolhe o seu cliente. É você que escolhe. É você que identifica quem é o seu cliente. E você tem que escolher muito bem escolhido quem é o seu cliente. Seu cliente tem que ter 3 requisitos que são importantíssimos. Número 1, ele tem que ter uma dor, um problema, um desafio. A gente chama do coach de um gap, né? Uma brecha, uma situação, uma lacuna, uma situação problemática, né? E aí pronto, ele tem que estar muito consciente disso. Número 2, ele tem que entender que você e a sua empresa, né? Você é a pessoa ideal, sua empresa é a empresa ideal para resolver esse problema dele. E número 3, ele tem que ter condição de lhe pagar. Nos primeiros 2, ele é aquecido. No terceiro, ele é qualificado. Então, se você entendeu isso, então olha só o que a gente vai dizer para você, ó. Pare de procurar a grande ideia do seu negócio. Comece a procurar, então, né, qual é o grande problema do seu cliente. Concentre-se em achar o grande problema do seu cliente. Então, se você entende qual o cliente certo, né? Por exemplo, que idade que ele tem, né? Qual é o perfil social, quanto é que ele ganha, onde é que ele mora, né? Agora, com o advento da internet, né, onde que ele está, você já sabe, né? Só você pegar seu celular e ele está lá. Bem, e se você então encontra esse cliente e você vai lá para resolver as dores dele, muito bem, você vai lá então com a perspectiva de fazer o quê? De construir o quê? Uma proposta de valor. O que é que vende? O que é que faz o seu negócio ter resultados? Uma proposta de valor bem feita. O que é uma proposta de valor? Todas as vezes que eu pergunto isso, né? O que você, como você contribui para o seu cliente? Aí a maioria das pessoas começa a trazer para nós aí uma série de processos. Por que você não vende? Porque você está vendendo processos. Porque você está vendendo característica. Cliente, olha só isso que nós vamos dizer. Cliente não compra processo. Cliente compra resultado. Então, o que é uma proposta de valor? Uma proposta de valor é um conjunto de benefícios, 10, 12, 15, 20 benefícios que você traz para ele. Olha, eu resolvo o seu problema com esses 20 benefícios. O que vai acontecer? Aliás, o que normalmente acontece? Você vai para o mercado com uma nota de R$10, oferecendo para o mercado dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma nota de R$10, você quer trocar minha nota de R$10 pela sua nota de R$10? Não tem sentido isso para o mercado. E todo mundo está fazendo isso, trocando uma nota de R$10 por uma nota de R$10. Mas se você consegue, com o seu produto e serviço, você identificou qual é o problema do cliente e você carrega de valor é diferente de preço, né? Preço é aquilo que o cliente paga, valor é o que ele leva. Preço é o que você cobra, né? Valor é aquilo que você entrega. Então, se você pega o seu produto e serviço, você carrega de benefícios, então você vai começar a mostrar para o cliente, olha, eu tenho uma nota de R$100 e gostaria que você me desse a sua de 10. Vai fazer sentido para o cliente vai comprar. Então, o ponto é, o que é que faz o seu negócio, né, ter resultados? É exatamente o que é a proposta de valor. O que é que você resolve para o seu cliente? Se você consegue comunicar isso, então os resultados começam a aparecer. Os clientes irão comprar e vão começar, então, a indicar para outras pessoas. Quero só fazer um ponto cirúrgico nisso aqui, para ficar bem didático isso que nós estamos falando aqui. Vou usar um exemplo. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou levemente acima do peso. Né? Nos últimos meses eu emagreci 10 quilos, mas eu estou levemente acima do peso. Vou usar uma metáfora simples para ensinar para você o que é
esta coisa de proposta de valor. Você percebe que você precisa diminuir 10 quilos. Aí o médico diz assim, querido, ó, sozinho não dá, você precisa contratar um personal. Aí o personal diz para você o seguinte, olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar na sua casa, vou lá apertar 5 horas da manhã, nós vamos descer para a academia, você vai fazer 30 minutos de esteira, você vai fazer 30 minutos lá de bicicleta, nós vamos fazer mais lá 20 minutos de musculação, e ele vai falando um tanto de coisa. E é resultado. Eu tenho um amigo meu que é um nutricionista, vai passar uma dieta tal que você não pode comer, né? Você não pode tomar cerveja, você não pode comer açúcar, você não pode nada comer de pizza, nada de pizza e tal. Querido, eu sei que eu preciso. Tem um detalhe, vai terminar falando, ainda tem que me pagar por isso. Exatamente. A minha cabeça tem um negócio chamado self-1, que é uma voz interna que vai fazer o quê? Simplesmente vai dizer não. Você precisa, mas você não vai entrar nessa roubada. Ou seja, essa voz, ele é um sabotador natural, que simplesmente vai dizer não. Então, isto é processo. E a maioria de vocês, infelizmente, tem que lhe dizer, você está vendendo o processo. Vamos mudar isso? Aí o cara diz o seguinte, mas eu tenho um programa, eu tenho um método que vai ajudar você a diminuir 15 quilos em 6 meses sem passar fome. O dinheiro que ele pedir, eu pago. Por quê? Porque isso é valor, isso é proposta de valor. Ele está me vendendo o resultado e não o processo. Faz sentido isso para vocês? Se você virar essa chave, pegar o cliente ideal, que nós já falamos o que é, e você montar uma proposta de valor carregada de benefícios com uma PUV, né? Que é uma proposta única de valor, o resultado geral, e depois você ir lá dissecando, né? Todos os benefícios, não tem como o cliente não comprar. Porque o que ele compra? Ele compra você tirar dele a dor, a preocupação, né? A inquietação, a angústia. Contar um caso específico nesse ponto aqui, eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa, né? E a gente falou que de um ticket de 15 mil. E eu tinha levado, inclusive, uma pessoa, uma clínica, né? Uma clínica, e aí pronto, a pessoa estava junto comigo que tinha passado pela clínica. Ela virou e disse, eu discordo de você, porque eu sou cliente, eu sou paciente da clínica. E tem anos que eu estava prostrada, eu estava com dores, eu não conseguia me movimentar, e eu não era mais eu. Resultado, eu vim aqui, fiz uma sessão disto aqui, resultado. Em 1h30 ele tirou minha dor, eu pagaria qualquer preço. Então, quando eu vi isso com um cliente falando, inclusive, né, para o seu fornecedor, eu pagaria qualquer preço. Então, você vai aumentar assustadoramente o seu ticket se você conseguir, então, né, escolher o cliente certo e ter uma proposta de valor que vai resolver o problema dele, né? Esse é um bom começo aí para gente trabalhar o modelo de negócio. Resumindo, não adianta ter uma grande ideia se sua ideia não tiver o propósito de resolver algum gap. Exatamente. E todo cliente e todo mercado tem um gap favorável para qualquer negócio. Exato. Concorda? Só bota a cabeça para funcionar em casa. Você que tem uma grande ideia, a gente sempre fala de boas ideias, grandes ideias que não saem do papel. Se preocupa com o que Moisés está falando aqui, começa a pensar agora que dor você pode resolver, que gap, que lacuna você pode preencher para o seu cliente com a sua ideia. Se ela não resolve lacuna nenhuma, é porque ela ainda não é uma grande ideia, ainda precisa ser melhorada para você chegar no objetivo que você quer. Não é isso, Moisés? É isso mesmo. Vamos lá, direto e reto, papo reto agora da gente aqui. Quais são os elementos chaves para um empreendedor montar um modelo de negócio que seja sólido? Os principais, que seja sólido. Muito bem. Se eu já tenho cliente, né, descobri quem é o cliente, eu quero vender para ele, eu tenho uma solução maravilhosa, quase que miraculosa, né, milagre para ele lá. Então o que acontece? Eu preciso agora comunicar essa ideia. Então eu vou para canais, né? Quais são os canais que eu vou usar para comunicar essa ideia? Aí nós temos que falar o quê? Do maior gap que tem hoje dos empresários, que é o quê? Um funil de vendas. Um funil estruturado de vendas. O que nós observamos, né? As pessoas estão hoje no oceano vermelho, né? Discutindo aí com preço, né? Leiloando preço e as suas margens caindo. Por quê? Porque você não tem um funil estruturado de vendas. Então a ideia aqui é você o quê?
Se você tem um produto top, né, que tem uma proposta de valor maravilhosa, e um cliente, né, que é um cliente que você já escolheu, você vai resolver o problema dele, você precisa agora colocar esse cliente dentro de um funil. O funil de vendas tem 3 partes. Tem o topo do funil, onde o cliente conhece você. Tem o meio do funil, onde o cliente confia em você. E o fim do funil, onde o cliente compra de você. Essa é a forma mais top que a gente tem de fazer o nosso negócio ter o que? Consistência, continuidade. Então, primeiro, como é que ele conhece você? Bem, nós temos aí o que? Nós temos formas, né? Nós temos aí o online e nós temos o offline. Né? Então, online nós vamos falar o que? De redes sociais. Né? Então, você tem que se posicionar bem nas redes sociais, né? Mostrar a cara, né? Fazer isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Olha, gravar um vídeo, colocar lá no seu Instagram, talvez não seja o Instagram, talvez seja o LinkedIn, né? Talvez você vai procurar um público que é mais executivo, você vai procurar o quê? Uma rede social onde você possa comunicar. Nós estamos aqui no YouTube, né? Dando o quê? Conteúdo de valor. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar a nossa cara. Comunicar para o mercado a diferença entre nós e os outros. O pai do marketing, né, o Philip Kotler, chama isso de posicionamento. Ele diz, posicionamento é você mostrar para o mercado claramente a diferença nítida entre você e o seu concorrente. Não é uma questão de você ser o maior, o melhor, é uma questão de você ser diferente. É um diferencial competitivo. Então, se eu tenho Bahia, eu tenho Vitória. Se eu tenho Palmeiras, eu tenho o quê? Corinthians. Se eu tenho Flamengo, eu tenho Vasco. Então, você não vai agradar todo mundo. Se você sai para agradar todo mundo, você vai ter problemas, certo? Então, escolha algo que seja o que é específico, você vai falar lá com esse pessoal, mostrando a diferença, o diferencial competitivo. Eu posso fazer isso de forma online e posso fazer isso no offline. Quer ver? Uma coisa simples. Levar meu celular, por favor, para eu mostrar uma coisa aqui simples para o pessoal. É ao vivo, hein, pessoal? Só isso aqui. Vamos lá. Olha, por onde você vai começar? Você vai começar um funil por onde? Você vai começar aqui, ó. Tá? Dica top para você. O que você vai fazer? Pega a sua agenda no celular e você agora vai catalogar 100 pessoas, vai registrar 100 pessoas, nome e telefone das pessoas que correspondem ao seu público-alvo e manda uma mensagem para eles. Qual a mensagem que você vai mandar para essa pessoa? Uma mensagem de conexão. Como está você? Como é que você está? Como está seu negócio pós-pandemia? Como é que está a sua família? Né? Ou seja, você vai fazer perguntas que revelem interesse genuíno nestas pessoas que representam o seu público-alvo e que estão aqui no seu celular. E você vai terminar com aquela perguntinha, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você hoje? A melhor forma de você, o quê? 100 clientes, já começa. Eu sei que você tem 100, 500, 1000, começa com 100. E você faz o quê? Você vai agora mandar para essas pessoas o quê? Um PDF de um livro, se não ferir valores seus, ou um conteúdo de valor, né? De alguma coisa. Opa, manda o podcast, né? Compartilha aí. Exatamente. Compartilha esse podcast, certo? Isso, eu estou dando algo para você. Você vai ativar um gatilho chamado o quê? Reciprocidade. O que é reciprocidade? Se você lança lenha na fogueira, a fogueira reverbera para você. Simples, prático e objetivo. É o gatilho da contribuição. Quando você dá algo de valor para essas pessoas, você vai ativar a reciprocidade, aciona uma palavrinha na cabeça da pessoa chamada assim, obrigado. Por que obrigado? Porque ele é obrigado a lhe dar atenção agora. Aliás, esse é o maior ativo que existe na nossa sociedade contemporânea. É o ativo mais valioso. Chama-se o quê? Atenção. Então, o que você vai fazer? É o canal com relacionamento, que está aí no Canvas. O canal com relacionamento. Quando você faz isso, você aplica uma frase top de Moisés Ribeiro que diz assim, olha, seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Seja interessante e interessado, jamais interesseiro. Seja interessante como? Conteúdo de valor. Seja interessado como? Pergunte para a pessoa dos problemas. Olha que perguntinha maravilhosa. Quais os desafios que você está enfrentando neste momento? Se você começa com 100,
Imagina o que você pode fazer. E como é que eu posso fazer para o que? Aumentar mais isso. Então você pode fazer o quê? Faz um grupo, uma comunidade. O que funciona muito bem hoje para você que é empresário, você tem que ter uma comunidade. Que inclusive eu falei o quê? De conhecimento, confiança e conversão. Agora nós vamos falar o quê? Nós vamos falar o quê? De comunidade, conteúdo, compra. 3 Cs. Então, quando você faz isso, você coloca as pessoas dentro de uma comunidade, né? Nós participamos inclusive de várias aqui, que é o tal do Mastermind, onde você está com pessoas, né, que estão lá, e você é um mentor, você é alguém que ajuda, você colabora, então você começa então a ter uma outra coisa muito importante para quem quer se posicionar, chama-se autoridade. Eu falei que o primeiro é, ele conhece você, depois ele confia em você. Como é que ele pode confiar com você? Autoridade. E o que é autoridade? É o processo de você desenvolver confiança na sua audiência. Por que isso é importante? Porque quem confia, compra. Quem confia, compra. E a pergunta de $1 milhão que não quer calar. Qual é a moeda da autoridade? Conteúdo. O que nós estamos fazendo nesse momento? Conteúdo. Gerando autoridade. Né? Gerando autoridade. Faz sentido? Se você faz isso, o que vai acontecer? Você vai ter pessoas que irão, um público seleto, que conhece você, que confia em você, ele só tem que fazer uma coisa agora, comprar de você. Pronto. Simples, prático, objetivo. E se você faz isso de forma sistemática, o que acontece? Você vai fazer uma coleção de obrigado. E pessoas, inclusive, não só comprando de você, propagando você. Se você faz esse canal, se você faz esse funil que é simples, prático e objetivo, pega as pessoas do Instagram, joga lá para o seu WhatsApp. Pega as pessoas do LinkedIn, joga para o WhatsApp. Às vezes a gente está observando, né, que a gente está jogando daqui para lá. Que tal você jogar de lá para cá? Certo? Trazer o pessoal. Faz reuniões dentro do Zoom, né? Reuniões dentro do Zoom onde você vai ensinar. Olha só que frase top. Vender é educar o cliente a comprar. Vender é educar o cliente a comprar. Se você dá conteúdo de valor, se você ensina, se você educa o seu cliente, ele entra no seu ecossistema. Se ele entra no seu ecossistema, ele não só compra de você, mas ele vai ser um agente da sua empresa. Os resultados, eles são sustentáveis. Faz sentido para você? Total sentido. E aqui você já está mostrando por que você é um coach tão bem conceituado no mercado, porque a gente está tendo uma aula aqui, o privilégio de ter uma aula com o Moisés Ribeiro, e vamos aproveitar essa abordagem para falar sobre essa carreira de coach, essa função estratégica de coach. O que eu tenho visto muito no mercado, isso já tem acho que na última década a gente viu muito isso, né? Muito coaching surgindo, muita formação de coaching surgindo, coaching transbordando no mercado o tempo inteiro, pessoas até se autotitulando coaching o tempo inteiro nas redes sociais, e eu percebo ainda uma necessidade de mercado de profissionais com mais credibilidade para exercer essa função. Qual a importância para quem está em casa entender desse trabalho realizado do coach com um cara que está lá empreendendo, começando o negócio dele, o cara que já começou, mas está com a dor, está com a própria lacuna lá para poder ser preenchida, de ter ao lado dele um coaching como o Moisés Ribeiro para tomar as decisões estratégicas do dia a dia e formar um modelo de negócio interessante. Muito bem, hoje eu me posiciono de 2 formas, né? Como coach e como mentor. Perfeito. O que eu estou fazendo nesse momento é dando para você uma mentoria, porque eu estou ensinando para você o que? Algo, né, que eu já fiz, funcionou e eu estou trazendo aqui. Um processo de coaching, ele funciona de forma um tanto diferente. Eu trabalho com coaching autêntico. Eu não trabalho com coaching motivacional, não trabalho com coaching autoajuda, né? Eu trabalho com coaching autêntico. O que é coaching? Coaching não é um treinamento. Coaching com ING lá no final é um processo. É um processo que reúne técnicas e ferramentas cientificamente validadas, capazes de potencializar recursos, acelerar resultados e fazer com que você atinja objetivos mais rapidamente. Eu tenho uma definição pessoal de coaching que inclusive, sou muito agradecido ao coach, né, a Raiz. Eu trouxe, inclusive, o pai do coaching, quem inventou o coaching há 50 anos atrás, eu trouxe para Salvador 2 vezes, que é o Timothy Galway, né, o criador do coaching, que fez 2 palestras aqui maravilhosas, né, por sinal.
E eu trabalho dentro dessa linha do coaching real, né? Não o coaching de massa, né? Do que se fazem aqui, isso não é coaching, né? São treinamentos motivacionais e as pessoas mencionam que é coaching. Então, coaching é um processo dialógico de desenvolvimento humano. Eu atuo como coach, você como um coach e um cliente, pautado, primeiro, na clareza de objetivos, aonde é que você quer chegar, qual o destino, qual o seu futuro, é você enxergar lá, né? Então, clareza de direcionamento para você chegar lá. Elevação do nível de consciência, você entender, né, de onde que você está partindo, ok? Aprendizagem transformacional, desenvolvimento de competências, potencialização de recursos, aceleração de resultados, tudo isso voltados para você ter resultados extraordinários no menor espaço de tempo. Me permita usar uma metáfora aqui que é a coisa mais linda do mundo para explicar o que é coaching. Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem. O processo de coaching é isso. Você vai fazer uma viagem de um ponto A para um ponto B. Então, qual a primeira coisa que nós decidimos quando vamos fazer uma viagem? O destino. Para onde nós vamos? Entra o princípio filosófico do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o que nós percebemos? A maioria dos executivos que vêm fazer coaching comigo. Você pergunta para ele, o que a empresa espera de você? Não sei. O que os clientes esperam de você? Não sei. O que o mercado espera de você? Não sei. Então, a boca de não sei danado, porque ele está perdido. Igual cego em tiroteio. Perdido. Então, existem ferramentas para ajudar então, essa pessoa a ter clareza, né? Para onde que ela está indo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que nós decidimos na viagem é qual o caminho. Qual é a rota, né, que nós vamos, né, usar para estar chegando lá. Se eu sei de onde eu estou partindo, muito bem. Nós vamos definir agora uma coisa muito importante, que é qual é o seu posicionamento na viagem. Vamos imaginar que é uma viagem de carro. E é uma viagem da sua vida. É uma viagem do seu negócio, da sua empresa. Vou dar quatro alternativas. Número 1, carona. Número 2, passageiro. Número 3, copiloto. Número 4, motorista. Qual é a posição dele na viagem? Resposta, motorista. Piloto. Porque se você é um copiloto, você serve para o outro que o controle da sua vida, do seu negócio. Você é o piloto, você é o motorista. E o que acontece nessa condição? Você senta no banco do motorista e você leva as mãos onde? Ao volante. Ao volante. O que isso simboliza? A partir desse momento controle, né? Você assumiu o controle. Se daqui a 2 horas você colidir, de quem é a responsabilidade? É sua, né? Exatamente. Como motorista, é minha. O que acontece na maioria dos empresários hoje? Podem colidir. Colidir, de repente, não é tanto problema, mas é justamente o quê? Não assumir a responsabilidade. Então, de quem é a responsabilidade? Da esposa, é do sócio. É o funcionário. É o funcionário. Né? Concorrente. E a do cliente. maior lenga-lenga meu problema é mão de obra, funcionário é inimigo pago. Não existe equipes ruins. Existem líderes ruins. Quando a pessoa diz que o problema é funcionário, o que ele faz? Ele tira dele a responsabilidade. Perfeito. Sabe quando ele vai aprender? Nunca. Perfeito. Nunca. Então, assuma a responsabilidade. Né? Aí Moisés Ribeiro tem uma frase que diz o seguinte, essa frase é top. A culpa pode até ser dos outros, mas a responsabilidade será sempre nossa. Se nós entendemos isso, aí nós não vamos, no filme da nossa vida, do nosso negócio, ser vítima, o coadjuvante, o vilão. Nós seremos sempre o protagonista. O empresário tem que ser um protagonista. O empreendedor, em essência, né, por conta de ser atitude, ele é um protagonista. Ele assume o volante. E aí, resultado. Olha só o que a gente vai dizer aqui. Muitas vezes não é nem uma questão de habilidade, é de responsabilidade. Porque se você assume a responsabilidade, você tem aí aquilo que você falou lá no início, aprendizado. É isso aí. Aprendizado. E falando, aproveitando sua frase sobre aprendizado, eu gosto sempre de fazer com que as pessoas aprendam com modelos práticos, exemplos práticos no dia a dia, porque eu acho que quem está em casa assistindo é mais tangível para ele entender e perceber isso. E aí, falando em exemplos práticos, Moisés, como a gente pode tentar exemplificar para quem está em casa, ele conseguir aproveitar, identificar primeiro, que é
já é um problema, identificar e aproveitar as oportunidades que se apresentam no dia a dia para o negócio dele, para que ele tenha um negócio escalável, um negócio funcional e de sucesso. Porque por muitas vezes as pessoas ou estão muito preocupadas com o futuro, ou estão muito presas ao passado, esquecem de viver o momento presente e não enxergam as oportunidades no dia a dia. E eu queria que o Moisés exemplificasse. Você já mostrou para mim que você é um mestre de exemplo aqui, né? Já deu vários exemplos, então vamos na prática. A oportunidade está passando, como é que eu identifico, agarro ela e faço ela se tornar dinheiro na minha conta? Se eu continuo na viagem, eu vou lhe dar 2 recursos. Um deles se chama retrovisor. Retrovisor é importante? Sim. É importante. Mas se você for viajar daqui para Feira de Santana, olhando o tempo todo para o retrovisor... Vou colidir rápido. Então a ideia é, para de ficar olhando para o passado, que você acabou de falar, né? Então, o passado não nos serve de direção, apenas de referência. Mas eu lhe apresento o para-brisa, bem maior, é também de vidro, mas bem maior, permite ver o que vem à frente, dá foco no futuro e mentalmente eu vejo, então, além do horizonte. Junto com isso, se você de repente está fazendo uma viagem à noite, você tem que ligar os faróis. Como é que a gente chama isso? Consciência. O que é consciência? É uma percepção ampliada. A capacidade de você enxergar aquilo que de repente não está tão óbvio. E você não pode esquecer o seguinte, que você tem que passar de forma recorrente onde? No posto de gasolina, para você abastecer. O empresário que enxerga oportunidades é aquele que está abastecido, ou seja, ele entende qual é a sua missão, propósito, visão e valores. Ele é alguém que consegue enxergar, né? Ele tem perspicácia, ele consegue enxergar além do óbvio, então ele tem luz, né? O caminho dele é iluminado, certo? E ele tem uma visão de futuro. Por que muitas pessoas não aproveitam a oportunidade? Porque a mente da pessoa está no escuro, ele não consegue enxergar. Como é que eu vou aproveitar uma oportunidade se eu não enxergo a oportunidade? E por que muitas vezes acontece? O Richard Branson, da empresa Virgin, ele diz o seguinte, quando lhe aparecer uma oportunidade, e vai aparecer, e você perceber que você não está preparado para ela, primeiro aceite, depois se prepare. Então, quando eu tenho um diálogo interno, que o coaching trabalha muito isso, né? E o diálogo diz assim, eu não posso, eu não consigo, não nasci para isso, não é para mim, muita areia para o meu caminhãozinho, as oportunidades vão passar. Sabe por que as oportunidades vão passar? E vão passar? Porque o universo é abundante, ele é próspero, ele é rico. Agora, você só vai aproveitar a oportunidade se você estiver preparado para ela, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se você não estiver preparado, vai aparecer, você vai fazer o máximo para se sabotar. Porque o ser humano, quando não está preparado, ele se sabota, né? E aí ele fica reclamando, né? E aí vem uma outra frase. A dúvida é o câncer da fé. É isso aí. Não é uma questão de repente você estar preparado porque você tem todos os recursos, todas as habilidades, mas você está preparado mentalmente e emocionalmente. Aí você aproveita as oportunidades, porque elas irão aparecer. Olha que bacana. E só pegando o gancho aí, você falou da mente, do espírito, né? E eu queria também ressaltar que tem que ter também o cuidado com uma saúde, com o corpo humano em si, porque se o corpo não estiver preparado e você acabar se descuidando, uma hora você para. E quando você para, oportunidades passam que não podem ser agarradas, porque você não está mais à frente do seu negócio por algum momento. Então, toma os seus cuidados, mantenha sua mente, seu espírito, sua alma leve, mas cuida do seu corpo, porque ela é sua base para continuar levantando todos os dias e operando os milagres de ser empreendedor no dia a dia, não é isso, Moisés? Concordo. Você acabou de descrever para mim aqui na conversa do retrovisor, do abastecimento, da visão de futuro, né, da visão de horizonte, além do horizonte, uma mente empreendedora na minha concepção. Você foi falando e eu fui entendendo características de uma mente empreendedora. Mas eu queria que você respondesse exatamente, objetivamente, essa pergunta. O que seria esta mente empreendedora que você já citou nos seus livros, né? Sim. Uma mente empreendedora ou uma mentalidade empreendedora é aquela que tem a capacidade de sonhar, vislumbrar oportunidades, enxergar possibilidades
e assumir riscos, ter a coragem de assumir riscos em torno disso, em torno de fazer a coisa acontecer. Uma mente empreendedora é aquela que entende que o seu negócio são pessoas, seus clientes são pessoas, os seus colaboradores são pessoas. Isso nós não entendemos de pessoas, nós não entendemos de negócio. Frase do Simon Sinek. Uma mente empreendedora é aquela que entende que haverá desafios, haverá problemas, haverá dificuldades, né? Mas às vezes as brechas se abrem para deixar entrar a luz. Então, algo que de repente é um problema, algumas pessoas consideram um problema, uma mente empreendedora diz: oba! Qual a solução que eu vou inventar agora para criar um produto maravilhoso para resolver isso aqui? E aí, resultado, ele começa então a ganhar com isso, né? Então ele não fica no problema, ele vai para a solução. Então, uma mente empreendedora é motivada, né? Inspirada, inquieta, né? Ele está sempre pensando em soluções. Ele não fica amarrado então nos problemas. Daí vem uma frase agora, uma frase autoral que eu estou provocando as pessoas, né? Por que querer um novo normal se podemos juntos construir um novo extraordinário? Uma mente empreendedora não pensa em novo normal. Pensa no novo extraordinário, com todo o potencial que o mercado tem. E aí, eu e você, e eles, podemos nos juntar e começar então a criar soluções para que haja abundância para todo mundo. Olha só, eu gostei do novo extraordinário, eu gosto do extraordinário, mas me identifico muito com isso e acho que vou bater nessa tecla enquanto eu puder bater na tecla. Você falou aqui que a mente empreendedora ela não enxerga o problema, ela enxerga a solução do problema. Sem o problema não há solução. Sem o tropeço não há alavancagem. Então, assim, para de focar no que está acontecendo na sua vida de ruim, começa a entender o que pode vir a ser bom ali dentro, né? O que você pode transformar, não só numa solução para você, que por muitas vezes a gente está tão focado no problema das nossas próprias vidas e não percebe que aquela solução para a gente, que às vezes ela é um pequeno detalhe pode ser uma grande solução. Às vezes esse pequeno detalhe pode ser a solução de muitos. Porque o mesmo problema que eu e o Moisés temos, grande parte da população de empreendedores e empresários tem também. Sim. A gente vai ter aí as ressalvas das proporções dos negócios, mas são problemas muito semelhantes no dia a dia. Nesse ponto aí, algo que pode nos ajudar bastante dentro do modelo de negócios, né? Que aí vem, inclusive, o nosso encontro de hoje, vem celebrar o nosso encontro de hoje, é um elemento chamado parcerias. Parcerias. Muitas vezes não é o que você tem, mas quem você conhece tem. Quem que você conhece tem. Agora mesmo nós estamos intentando aí, né, um evento ultra mega power top em Salvador, Bahia, a cidade dos negócios. Escute essa expressão aí, Salvador, Bahia, cidade dos negócios. O evento vai chamar Empresários e Empreendedores rumo ao novo extraordinário, com a pergunta provocativa: por que querer um novo normal se podemos juntos construir um novo extraordinário? Será realizado no Senai Cimatec, né? Você está convidado para estar junto conosco lá ativamente, nos dias 10 e 11 de novembro, né? Nós já convidamos aí grandes players do mercado para estar, né? Vai ser uma presença de 1.200 pessoas e vai ter o objetivo, né, de justamente ajudar empresários, né, com conteúdo como esse. E este evento vai ser o que? Resultado de parcerias, né? Então, estamos aí trabalhando com a FIEB, FEComércio, CRA, CRC, né? Assim Capital Intelectual, né? José Roberto, né? Com a Anshan, né? Com o De Cara com o CEO,
Quem mais? Né? Com a AGE, né? Com várias entidades de classe, né? Para fazer o quê? Porque a Associação Comercial, né? O Paulo Cavalcante vai estar junto conosco, o BB, né? Que é o Business Bahia, né? Que é o mastermind top aqui, na presença lá do Carlos Falcão. Tudo isso que eu acabei de mencionar aqui, né? São parcerias estratégicas. Às vezes eu não consigo chegar lá sozinho, né? Eu tenho um arquétipo do polvo. O polvo é conhecido pelos seus tentáculos, né? Então vamos fazer juntos, né? Talvez você seja um tentáculo em alguma coisa que eu não tenho acesso, né? Mas você tem. Aí vem aquela frase do marketing digital bem usada agora, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, chame pessoas para vir junto com você, né? Como nós estamos fazendo aqui, né? Porque nós conseguimos fazer muito mais, conseguimos ter uma escalabilidade maravilhosa. E isso faz parte da mentalidade do empreendedor. Vamos falar do MI10X? MI10X é o nosso mastermind, né? Com mentoria de negócios, fomento do network business, né? O MI10X, né? Eu sou chamado de o Indelevel, inclusive foi um parceiro que me deu esse nome, né? Que usava essa expressão. Uma marca indelével, ele diz, indelével e tal, eu peguei, né? Se apropriou, gostou e tomou posse. O indelével é indestrutível, inabalável, aquele que consegue transbordar e deixar uma marca na vida das pessoas, para mim fez todo sentido. Então o MI10X é o Master Indelevel, faça 10 anos em apenas um. Pensei que era uma missão impossível 10 vezes. O Master Indelevel, então, é um mastermind. O que é o mastermind? Que inclusive é algo muito top para quem quer empresariar. Não vá fazer sozinho. Você chamou, inclusive, na hora certa, que é parceria. O mastermind é um conceito, né, do Napoleão Hill, né, nos livros Quem Pensa Enriquece, ele é a Lei do Triunfo. Nas entrevistas que ele fez, ele percebeu que todos os 500 empresários que tinham feito fortuna por si mesmo faziam parte de um colegiado, de uma confraria, de uma comunidade, né? E eu costumo dizer o seguinte, né, que o mastermind mais bem sucedido do mundo foi feito pelo mestre dos mestres, né? Cristo Jesus. Perfeito. O que foi que ele fez? Tinha pouco tempo e ele, de milhares, ele chamou 12 e diz assim, vocês serão capazes de fazer coisas maiores do que eu. E eles transformaram antes de Cristo e depois de Cristo. Eles mudaram a história. 12 caras que se reuniram e fizeram coisas, inclusive, magníficas, né? Com poucos recursos. Mas juntos eles construíram, eles mudaram o mundo. Então a ideia de mastermind é justamente você estar associado, né, com pessoas que são formadores de opinião e que consigam, então, ajudar você, né, trabalhando desafios, trabalhando ideias, trabalhando os objetivos, né? Aí podemos construir coisas maravilhosas. Olha só, que coisa gostosa. E como é que faz para participar? Então, cada ano nós temos então uma seleção de 20 pessoas. Só 20, eu não consigo acompanhar mais de 20, né? Então, eu só consigo acompanhar 20 empresários, né? E aí, resultado. Aí a pessoa, ela nos chama, né? Pode ser pelo Instagram, né? moisesribeiro.oindelevel. Eu quero participar, né, do MI10X. Então ele é convidado para uma entrevista pelo Zoom. Primeiro a gente faz uma aplicação, né, para realmente qualificar quem realmente tem as condições necessárias para estar participando. Ele passa por uma entrevista e aí, resultado, se ele tiver um perfil não só de ser ajudado, né, como empresário, tem que ser empresário, né, empresário empreendedor. E se ele tiver condições também de ajudar, né, porque é ajuda mútua, né, a ideia é inteligência coletiva, ajuda mútua, network business. Se ele obedecer, então, os requisitos, então, ele é convidado então, para estar participando. Olha só, vai lá no Instagram do Moisés, ele já começa a seguir o cara, que o cara é indelével, e começa a futucar e cavar a sua oportunidade de participar do MI10X. Agora, compartilha pra gente aqui um caso de sucesso, tá? Se você puder, obviamente, de um mentorado seu, né, de um acompanhado seu, que teve um modelo de negócio aplicado, inovador e que colheu bons resultados. Eu gosto muito de usar o exemplo da Unvox, né, que foi uma empresa que eu acompanhei durante 5 anos e que começou lá com 40 milhões, eles estão lá nos 360 milhões. Né? E aí, resultado, quando eu comecei, né, primeiro com, né, o filho do dono, e aí uma pessoa maravilhosa, né, que é o Guilherme. Comecei a fazer
sessões de coaching com ele, ajudando e tal naquilo. Na época, né, o pai estava bem ativo, né, era o presidente da empresa, aquela pessoa que fez uma história maravilhosa. Ele tem uma frase, inclusive, fantástica, que é: nada é tão bom que não possa melhorar. Né? Ele faleceu recentemente, né, meus sentimentos lá para a família Unvox. E eles começaram com um desafio, né, trabalhavam com portáteis, e se tornaram hoje o que? A empresa referência no Brasil em áudio, né? Com aquelas caixas, né? Maravilhosas. Então, eu pude acompanhar aquela empresa durante 5 anos e ver o que? Uma ascensão meteórica da empresa. E fico feliz em dizer, né, que aqueles que estão lá sempre dizem, né, que a sua ascensão se deveu em muito, né, ao fato de nós estarmos trabalhando lá a questão de coaching e mentoria, né? Comecei com depois cheguei a atender 20 pessoas lá dentro, né? Então nós fizemos um movimento maravilhoso lá para a potencialização da empresa, né? Para ela estar tendo recordes hoje, né? Em termos de faturamento, posicionamento e assim sucessivamente. Meu abraço para o pessoal da Unvox, né? Que eu realmente admiro e amo de paixão. Falando um pouquinho da importância das características da persona do empreendedor, tá? Vamos falar da importância da inteligência emocional para esse cara que está lá com a mão no volante, assumiu lá a direção e o cara está na estrada. Vamos voltar para aquele exemplo do carro e me fala da importância desse cara que está no comando, do piloto, dele ter inteligência emocional na sua personalidade. Excelente pergunta. Muito bem. Esse cara aí, provavelmente, ele tem um perfil comportamental que é o dominante, a gente chama de alfa ou executor. Invariavelmente, ele é assolado pela emoção raiva. Raiva é a emoção que faz com que a pessoa, né, saia do sério, ela realmente perca o controle e acaba metendo os pés pelas mãos a ponto de, inclusive, ter problemas de assédio moral, ter problemas trabalhistas, de ter, né, não ter uma empresa ótima para trabalhar, por conta desse elemento emoção raiva. A raiva faz uma bagunça enorme na nossa vida. Mas é uma emoção maravilhosa do ponto de vista energia. Ele só tem energia, o ego que ele tem por conta da raiva. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é controlar a emoção. Essa coisa de que eu vou controlar minhas emoções, isso é uma falácia. A emoção não foi feita para ser controlada. Por exemplo, né, você vê uma cobra. Você não fica lá, é uma cobra, ela é cinza, ela é fininha, será que ela corre rápido? Será que ela é venenosa? Não. A emoção, né, ativada em você em milésimo de segundo faz você fazer o quê? Dá um grito e 3 pulos para trás. Então, a emoção ela é automática. Então, inteligência emocional é a minha capacidade de entender quais são os estímulos que me levam, estímulos recorrentes que me levam a ter determinada emoção, como essa emoção mexe em mim, como é que eu me sinto quando eu estou sob o efeito dessa emoção e como é que, invariavelmente, eu reajo quando eu estou inebriado com essa emoção. Quando eu entendo isso que acontece em milésimos de segundo, eu não sou pego de surpresa. Então a inteligência, que é a capacidade de me adaptar à mudança, vai fazer o quê? Cai fora. Saia de cena, respira. Faça a pergunta, qual é a necessidade desse cidadão que está me falando uma coisa dessa? Porque por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Então a inteligência emocional, ela me faz o quê? Entender que aquilo está acontecendo comigo de novo. E por mais que eu sinta, eu não vou ter um comportamento que é inapropriado, que vai me fazer o quê? Pecar contra aquela pessoa, vai me fazer estragar o meu relacionamento, né? Tem até, inclusive, um exemplo clássico do meu amigo Zé Roberto, tal, que a gente estava lá com a querela com problema de dinheiro, tal, chegou o horário 2 horas, tal, eu disse, falei, vou almoçar. Não vai participar da reunião? Eu falei, eu? Participar dessa reunião? Não vou mesmo, porque se ele me diz aqui que ele não vai pagar meu dinheiro, tal, pronto, fui embora. Aí, resultado, resolveu-se a situação, foi lá, fez contas, tal, não sei o quê. Depois disso, fiz palestra antes do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, do professor Clóvis de Barros Filho, tudo porque ele agenciou, fez lá, tal, não sei o quê, me convidou. Somos parceiros. Por quê? Porque eu entendo que
Se eu estou numa situação onde eu estou vulnerável, vou fazer coisas que são desarrazoadas, eu não entro nisso. Isso é inteligência emocional. Fez sentido para você? Total sentido, e eu acho que faz sentido para quem está em casa também, que acha, como você disse, que tem que controlar a emoção, mas não precisa controlar a emoção, né? Canaliza para utilizar essa emoção de outra forma, respira um pouquinho, espera passar a raiva, que não é um sentimento que deve ser colocado na frente do negócio, e toca o barco. Moisés, você já participou hoje você faz mentorias e atendimentos online, presenciais, mas você começou a história me contando que você é do tempo do cartão de papelzinho, lá, da papeleta. Como é que você fez para se adaptar nesse momento aí entre o virtual Então, querido, e o presencial? Olha só, até antes da pandemia, né, pouco tempo antes da pandemia, eu era um cidadão meio analógico, vou lhe confessar. E aí, resultado, eu tinha, inclusive, aquela coisa, vou fazer os meus eventos presenciais, mentira, eu contando para mim mesmo, né? Porque eventos presenciais, porque eu me conecto com as pessoas, né? Porque ali é que tá a verdade, tal, esse negócio da cara pra câmera, olho no olho, não sei o quê, tal, inventando tanta história. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, acabou meu negócio. Era só treinamento presencial, tal, e aí pronto, a gente acabou, não tem. E aí foi o que aconteceu, olha só. Nós fizemos algo na pandemia que simplesmente foi maravilhoso, que mudou completamente o nosso jogo, por conta de adaptação, né? Inteligência é você se adaptar às circunstâncias, né? Quando aconteceu a pandemia e o nosso negócio tecnicamente não tinha mais renda, o que foi que a gente fez? A gente foi fazer de graça. Todo mundo, a gente tinha uma formação chamada coaching financeiro e tal. O que a gente pode fazer agora? Nós não vamos parar. Então é resultado. Eu vi um player fazendo, certo? Eu observei, eu falei assim, olha que ideia fantástica, certo? Eu falei, não, eu vou copiar. Liguei para ele, como é que você está fazendo? Assim, assim, assim. Pronto. Nós fizemos lá várias formações 100% online, 100% gratuita, usando o YouTube. Vou ser sincero, meu amigo, nunca ganhei tanto dinheiro como na pandemia. Vou ser sincero. Nunca. Agora, detalhe, por conta do quê? Daquilo que eu ensinei antes, reciprocidade. Eu dei, e aí nós fizemos inclusive uma frase dizendo assim, olha, sucesso absoluto está dizendo o seguinte, olha, para você ter, é o seguinte, quando você ajuda as pessoas de verdade com o melhor que você tem, você aciona naturalmente a roda da abundância, da prosperidade, da reciprocidade, todos saem ganhando. Perfeito. A melhor forma de ganhar é servir. Então tem que servir para poder ganhar. E o tempo passou muito rápido aqui, Moisés. Foi um negócio assim absurdo. E eu tenho que terminar aqui o nosso pod hoje com uma pergunta clássica do podcast, uma pergunta que é feita para todo mundo. E eu queria fazer essa pergunta para você: o que é sucesso para o indelével Moisés Ribeiro? Sucesso, eu uso uma expressão no final das minhas frases, que é exatamente o quê? Sucesso absoluto. Sucesso absoluto é você conseguir atingir os seus objetivos com decisões sábias, com estratégias bem pensadas e com atitudes bem definidas, né? Bem assertivas, melhor dizendo. Eu faço uma diferença entre sucesso e felicidade. Sucesso é você atingir os seus objetivos. Felicidade é você estar contente com aquilo que você atingiu. E a receita para você fazer isso é você ter objetivos claramente definidos, persegui-los, você vai atingir. Agora, que esses objetivos estejam alinhados aos valores. Porque se você só mirar só no sucesso, atingimento dos objetivos, você esquecer os valores, a felicidade não vem. Então, o bom é quando você atinge os objetivos, sucesso, mas que você tenha felicidade. Porque você conseguiu, então, viver de acordo com seus princípios. Quando você tem clareza de quais são os seus princípios, seus valores, você é congruente com eles, você fala fluido, você tem franqueza no falar, você tem energia, você transborda, você reverbera, você tem plenitude. Ganha autenticidade. E é nesse ritmo que eu queria chamar o pessoal aqui da produção para deixar para o Moisés aqui um mimozinho do nosso podcast de hoje, para que ele tenha uma lembrança posterior da sua participação aqui no nosso pod. Bom, pode abrir? Claro, fica à vontade. O presente é seu. Maravilha. Olha, você pode achar que o seguinte, que é pieguice da minha parte, mas não é.
Domingo ontem, eu vi uma pessoa com a caneca e eu tenho xícara em casa. Eu falei assim, olha, falei para a pessoa, em Camaçari, eu fui fazer uma palestra para 4.000 pessoas num congresso. Eu falei assim, eu tenho que comprar uma caneca para mim. Chegou. É de arrepiar. Eu tenho que tomar, eu tenho que comprar. A gente estava falando, inclusive, né, sobre... foi um congresso religioso, né? Falei sobre amar a Deus, né? Eu estava falando sobre amar a Deus com café, né? Todo o coração, alma, força e entendimento. E aí eu falei assim, eu preciso comprar uma caneca para mim. E olha só, a caneca apareceu. Não precisei nem comprar. Chegou a caneca. Beleza. Moisés, maravilha. Muitíssimo obrigado pela sua Amém, participação. Foi uma aula, uma oportunidade para todo mundo que participa aqui do nosso podcast. Eu espero que as suas mensagens e as suas palavras tenham servido de faísca para quem está em casa, para que isso reacenda grandes ideias, reacenda novas visões, reacenda um calor no coração capaz de fazê-los transformar os seus negócios e as suas carreiras. Eu quero dizer que muita gente que está em casa agora teve insights maravilhosos para tomar a direção do carro no caminho da estrada agora de maneira diferente, né? Abastecido completamente de conhecimento pelo que o Moisés trouxe aqui. Segue o homem lá no Instagram, porque é importante seguir ele. Aproveita e me segue também. Se você não se inscreveu no canal no começo da conversa, se inscreve agora. Se lembra que você tem uma tarefa de pegar os 100 da sua lista aí agora, os seus clientes potenciais 100, e mandar compartilhando também o conteúdo desse podcast. Dá um like no vídeo, me segue lá no Instagram, @MagnumLuiz com 2 S, S de sucesso e em dobro. Então vamos lá. Moisés, brigadão por ter participado. Vamos voar, meu amigo. Um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui junto com você.